Tem uma pergunta, cara, que não sei nem se se eu posso fazer, mas vou fazer. Você pode tudo, Tom. Delícia. Teve um lance na sua vida que você foi abusado, né, cara? Como é que foi isso? Fui abusado sexualmente. Foi por alguém, uma pessoa da família. Eu lembro também que era pivete também. Quantos anos? Aí você me pegou. Eu tenho uns... será que 9? Acho que 9 para 10, eu não lembro exatamente. Nossa, caiu o clima, né? Eu tava mal climatado. Não, mas é legal. Sabe que esse é um tipo de assunto... Nunca é à toa. Que ele precisa ser muito abordado. Muito. Por quê? Porque é um assunto que ele é algo que acontece muito e ele é pouco abordado, né? Eu vou dar um grande exemplo. Já havia a gente estava falando aqui nos bastidores, porque me chamaram para fazer parte da política. E a política é uma podridão muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu lembro quando, por exemplo, a Damares, que era do governo antigo, relatou algo que acontecia com as crianças na Ilha do Marajó. Sim. E eu já tinha ouvido falar disso, entendeu? Por que era a minha revolta? Por que eu acho que tinha que se tornar isso muito mais público? Porque, cara, só quem passou pelo lance de abuso sexual, estupro, sabe o que eu tô falando. Agora, cara, uma vez eu comentei isso, aliás, eu tava num lugar onde tinha crianças ali no CCA, no Campo Limpo, e teve uma criança que falou: tio Fernandinho, meu pai me toca aqui. Aquilo me revoltou de uma tal maneira. Aí bastou uma falar, daqui a pouco veio um outro, falou alguma coisa, daqui a pouco veio uma outra criança e falou. Eu lembro que até uma das tias, que hoje não tá lá mais, ela falou: Fernandinho, é incrível a conexão que essas crianças têm com você. Porque na sua dor é que Deus vai te usar. Mas como é que foi a sua história sobre isso? Como é que foi? Não, o cara me chamou pra ir na época, né? Lá no Pirajussara. Ó, já tô quase falando o nome do cara aqui. O Francisco. Eu vou usar esse nome, o Francisco. Pra não dar B.O., né? Vou usar o Francisco. Melhor. A gente pegou ali a arapuca de pegar passarinho, essas coisas. Criança vai, né? Eu quero ver. Chegou lá, aconteceu. Aconteceu de uma forma muito violenta. Você contou pros seus pais? Não, nada. Eu morria de medo de contar. Eu tinha muito medo, porque não é um assunto fácil de contar. Ainda mais antigamente, né? Ainda mais naquela época que não tinha nem internet. E posso falar, foi um bloqueio muito grande. Durante muito tempo eu vivia com uma revolta dentro de mim. Entendeu? Olha que coisa de louco. Em 2017, eu estava numa padaria ali no Arariba. Um pastor falou para mim que eu precisava abrir o jogo sobre muita coisa, que eu precisava liberar perdão. E eu sabia que ele, quando ele falou o lance de abrir o jogo, liberar perdão, essas coisas. Eu já sabia do que era. Caracas. Mas você encontrou esse cara depois de adulto? Já encontrei com ele. Ah, que coisa de louco. Depois de vários anos eu vim encontrar ele, que foi em 2017. Que foi no ano que eu falei com o pastor. Uhum. Minha mãe falou: vamos lá na casa, quase falei aqui de novo, de fulano. De Francisco. Vamos lá na casa de Francisco. Falei: bora lá. Francisca, que era a mãe dele. Vamos lá na casa de Francisca. Ok. Chegou lá, ele tratou a gente muito mal. Ele mal olhou nos meus olhos, só baixou a cabeça e saiu andando assim. Entramos lá, tudo mais. Daqui a pouco minha mãe falou assim, na hora de ir embora: você viu como o Francisco... Quase falei. Você viu como ele tá louco pra falar. Não, deixa quieto isso aí. Dá vontade. Eu quase, na semana que eu entrei na fazenda, eu quase postei as fotos dele. Esse aqui fez isso. Aí eu te juro, na hora que minha mãe falou isso, meu coração veio na boca. Mano, eu ficava tremendo, parecia que eu tinha aprontado alguma coisa. Eu abaixei a cabeça assim no volante, minha respiração ela mudou. Minha mãe viu que eu fiquei ofegante. O que foi, Fernando? Aconteceu alguma coisa? Mãe, ele tem sim, porque tratar daquele jeito. Minha mãe: você fez alguma coisa? Você pegou a filha dele, né? Falei: não peguei a filha dele, não. Aconteceu isso, mãe.
Cara, minha mãe ficou quieta, ficou uns 3 minutos em silêncio. Ela foi muito engraçada. Minha mãe falou assim: para o carro, eu quero voltar. Ela falou que eu ria no carro. Eu falei que vai voltar lá nada, tá tudo tranquilo, fique em paz. E você conta isso mais naturalidade? Eu falei, hoje eu tenho coragem de falar isso, mas antes não. Enfim, é um assunto que quando eu falo, eu sinto até ainda dói, ok? Eu tô falando aqui, mas minha garganta ela tá com um nó muito grande. Até por isso que eu tava meio assim de perguntar. Não, pode perguntar, porque eu acho que é um assunto que ele precisa ser abordado, é um assunto que ele precisa ser muito mais investigado, porque esses dias eu vi uma estatística de quantas crianças são abusadas no Brasil. Cara, E é sempre por alguém próximo, nunca é Sempre por ninguém por alguém. distante. próximo. A Damares falou uma coisa pra mim que ela é Era verdade. amigo da família, né? Ela falou sobre isso. E ela falou uma coisa que, assim, a criança, no momento, ela não sabe, porque o toque, ele é prazeroso. Para a criança, é legal. Ela não sabe ainda distinguir o que é certo e o que é errado. Ela só sabe que é prazeroso. Mas depois ela vai saber que aquilo é errado e ela fica até com medo de contar para os pais. Ela foi detalhando coisas ali que eu falei, mano do céu. Só que no meu caso não, no meu caso foi violência mesmo. E foi muito bacana a reação da minha mãe, porque ela ficou muito revoltada com aquilo. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi casos de famílias acobertarem. Coberto. Ou não acreditar na história, né? Exatamente. Eu já vi coisas de mães. Não, você tá viajando. Não. Colocar em dúvida a criança, Não. né? Mães colocar em dúvida porque o padrasto não queria largar do padrasto. Ah, também. Caraca, eu já vi várias histórias. Então, assim, é um assunto que eu sempre... Ou colocar a filha pra fora de casa porque acha que tá dando em cima. Exatamente. Então, assim, é algo que precisa ser muito mais... As leis, posso falar, as leis tinham que ser muito mais duras para quem faz esse tipo. Aliás, qualquer coisa que você cometeu de errado, mas tinha que ser muito dura para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tinha que ser mais pesado, né? Tinha que ser pesado, cara, porque isso acontece muito, muito, entendeu? Um dia qualquer hora você pega e ouve o testemunho da Damares. Você pega lá e coloca para você saber o que acontece na ilha de Marajó. Que voltou, né? Voltou a acontecer. Infelizmente. É pesado.